Galera, eu quero agradecer um cara muito especial, muito da hora e muito incrível, que é o Vascaíno do Cerrado, galera. Ele que tinha recomendado no meu canal para os inscritos dele, né? Em um vídeo dele que saiu até ontem, né? Aí eu fiquei meio surpreso, não sabia de nada, né? Então eu quero agradecer o Thiago por ter recomendado no meu canal para os inscritos dele. Meu sonho é que meu canal chegue a mais de 1000 inscritos. 1000 inscritos, chegue a 100 mil, 1 milhão, entendeu? Então é isso. Deus te abençoe, Thiago. É nóis, Vascão sempre. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Esse aí que você ouviu falar no início, se você não conhece, é o Nino, é de Brasília também, é um garoto que fala de Vasco da Gama, né? Falei pra galera ir lá se inscrever, um monte de gente foi lá e se inscreveu no canal dele. Quero agradecer a todos que deram essa força. Se você ainda não fez, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário na descrição. Vai lá, clica e dá uma moral. Vascaíno ajuda Vascaíno, principalmente quando são jovens e precisam desse apoio, dessa moral. Bacana? Bom, vou falar de Vasco. Antes eu só vou pedir aqui para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal. Falar da minha parceira, a 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Amanhã tem Tottenham e Manchester City na Premier League, a Liga Inglesa, que está pagando 4,68 na vitória do Tottenham, 4,38 no empate, 1,74 na vitória do City. É jogo para gol, viu? Pode ter certeza que o Tottenham nos últimos jogos fez gol pra caramba, o City também, mas é jogo para gol. O link tá no primeiro comentário, você clica, vai fazer o cadastro, né? O código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se você fizer, eles vão dobrar em bônus para você usar junto com o XBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado, em 2023. Bom, clima de despedida, né? Saiu o visto de trabalho do volante Juninho, jogador oriundo da base do Vasco, e ele deve estar indo jogar nos Estados Unidos, né? Deve estar viajando no início da semana que vem para se apresentar no Orlando City. Ele vai por empréstimo com passe fixado e prioridade na compra pelo time norte-americano. Boa sorte pro Juninho, né? Talento ele tem, né? Ele tem capacidade, só falta foco. O que atrapalhou muito o Juninho foi o extracampo, né? A gente sabe aí das polêmicas que ele se envolveu. Então, desejo que ele tenha mais sucesso, mas principalmente mais comprometimento para aproveitar e não desperdiçar ainda o talento que ele tem como jogador de futebol e a oportunidade que a vida tem dado para esse garoto, né? Então tá aí o Juninho de saída do Vasco, um sai e outro fica, né? O lateral Paulo Vitor agradou nos jogos do Campeonato Carioca, aqueles dois primeiros com o time lá, o time C, né? E ele tem sido o primeiro reserva, a primeira opção no lugar do Piton, deixando assim o Edmar em terceira, ou como terceira opção. Só de fazer isso, o Vascaíno tem que agradecer ao PV e muito, né? E ainda tem a volta do Riquelme, né? O Riquelme tá voltando de cirurgia e o Riquelme deve voltar aos gramados, já tá treinando com bola, deve voltar na metade do ano, aí no segundo semestre. Então a gente vai ter os três laterais. O Edmar, a tendência é que ele vá sair. Ele foi sondado aí pelo Criciúma, não sei se ele vai acertar com o Criciúma. Enfim, tá aí o Paulo Vitor, que deu uma entrevista ao GE e falou o seguinte, vamos lá, ó. Me esforço a cada dia, estou dando o meu máximo nos treinos para mostrar para o professor que eu estou preparado para quando a oportunidade aparecer. Eis o Paulo Vitor, tá aí, a gente tem bons laterais, a gente tem laterais do lado esquerdo e agora falta do lado direito, né? Só tem ali o Pumita e aí tem o Gabriel Dias voltando de cirurgia. Lembrar que se o Pumita machucar, Deus o livre, bate na madeira, isola ou tomar uma suspensão, a gente não tem lateral direito, né? Tem o Paulinho lá da base, jovem, que ainda não está experimentado, e o Gabriel Dias voltando de cirurgia também. Então a gente precisava aí, ou precisaria, para um elenco de um outro lateral direito. Mas ainda não é a urgência do Vasco. Bom, uma informação de hoje do jornalista Flávio Dias, Grupo City, o Dínamo de Kiev da Ucrânia e o Cruz Azul do México da Ucrânia, país em guerra, mas o time está sondando aí a situação do Lelê, atacante lá do Volta Redonda, né? Então tá aí, eu acho que é conversa fiada para poder valorizar, diz que já estão botando o valor do moleque lá no teto. E eu acho bom, porque se ele tiver muito caro, ninguém vai comprar. E o Vasco já disse que só vai ficar com ele se for por empréstimo. Vir por empréstimo, ele vem para jogar um Campeonato Brasileiro. Se não, vá para a Ucrânia, né? Então tá aí uma informação do Flávio Dias. Bom, o Fluminense começou a vender hoje os ingressos para a partida de domingo que vem contra o Vasco no Maracanã.
né? Só que o detalhe, ele abriu hoje a venda online para sócio, vai abrir acho que amanhã ou a segunda para o resto dos torcedores do Fluminense e para os torcedores do Vasco só na quarta-feira. Então tá aqui, ó. Eu tinha até anotado. Vamos lá, ó. O Fluminense vai abrir nesse sábado, dia 4/2, a partir das 12 horas, o check-in de sócio para a partida contra o Vasco, que acontece no próximo dia 12/2, no domingo, às 18 horas no Maracanã. Pela 8ª rodada do Campeonato Carioca 2023. A venda online para não sócio e torcedores visitantes terá início no dia 8/2, na quarta-feira, a partir ou às 10 horas. Enquanto a comercialização nas bilheterias começam no dia 10/2, na sexta-feira. Então tá aí, sócio ou não sócios e torcedores do Vasco só na quarta. Aí viralizou um vídeo de um influenciador digital, eu até acompanho os vídeos dele, esqueci o nome aqui agora, perdoa, mas ele tem um vídeo que ele fala da preparação do Fluminense para essa temporada, que ele nunca viu na história do futebol um time tirar férias de 50 dias, e acho que parece que ele não sei se é professor de academia, você vê que o cara tem um porte atlético, e ele fala que entende muito fisiologia, e diz que para cada dia parado é um dia de treino que tem que ser feito, e esses 50 dias está custando muito para o Fluminense, que vem apresentando um futebol horroroso no Campeonato Carioca. 3 jogos que não vence e é um time que vai disputar Libertadores, né? Por que eu tô falando isso? Não tem nada a ver que não é canal de Fluminense, né? Mas a gente tá sempre antenado em tudo que tá rolando, porque viralizou um vídeo dele puto dizendo que a torcida do Fluminense vai passar vergonha no Maracanã, vai botar 3 mil torcedores e ver a torcida do Vasco preencher o resto do Maracanã e fazer festa. Vou deixar aí o áudio, porque eu não tenho permissão para passar o vídeo. Né? Sabe o que vai acontecer na semana que vem, né? O Vasco vai lotar norte, vai lotar leste, vai botar a gente na oeste e a gente com 3 mil cabeças na sul. Tem noção da humilhação que vai ser pro torcedor? Tô nem falando do resultado do jogo, não. Pra torcida do Fluminense. A humilhação que vai ser. Bom, para finalizar o vídeo, eu vi um debate muito interessante na ESPN, né? E eu gostei pra caramba e trouxe aqui pra você também ver esse debate e deixar a sua opinião, que ele vai muito de encontro com o que eu falei com relação ao Yuri Lara. Lembra que eu falei que o Yuri Lara é um bom jogador para compor elenco? Muita gente me xingou na época, eu falei, agora para pensar no Campeonato Brasileiro, a gente tem que pensar num volante que além de roubar a bola, além de desconstruir jogada, ele saiba o que fazer com a bola no pé, saiba sair jogando ou construir jogadas também, né? Então eles debateram sobre isso no programa, exatamente sobre isso, inclusive trouxeram o nome do Yuri Lara, falaram ali do Marlon Gomes, aonde ou qual função que o Marlon Gomes deve assumir nesse time do Maurício Barbieri, né? Quem é que vai dar lugar para o Marlon Gomes como titular assim que ele voltar da seleção. Falou também sobre o Arangues, né? Que o Vasco tá sondando, tá tentando trazer, mas que se vier só para o Campeonato Brasileiro, porque ele só sai lá da Alemanha em junho. Enfim, então vou deixar esse debate que eu achei interessante e é tudo aquilo que eu falei aqui para vocês. Mesmo não sendo profissional, a gente entende um pouquinho do riscado, né? Porque a gente acompanha, porque jogou futebol a vida toda e sabe de alguma coisa, né? Não precisa ser só jornalista para saber as coisas que são tão óbvias, né? Hoje, no futebol de hoje, a gente precisa sim de jogadores com garra, com sangue, com vontade, aquele pitbull na defesa ou volante, como era o Guinha Azul, como era o Jean, e outros jogadores que passaram pelo Vasco, mas hoje a gente precisa desse jogador e ele tem que saber jogar, ele tem que saber sair jogando com a bola no pé, porque não adianta só desconstruir jogada. Hoje o futebol exige que o cara saiba jogar com a bola nos pés. Inclusive eles falam, né? Se a gente exige isso do goleiro, imagina do volante. Então vou deixar aí, você deixa a sua opinião, se você concorda ou não, quem seria o melhor primeiro volante, qual função para o Marlon Gomes, quem sairia para ele entrar, e desejar para você uma noite abençoada, um fim de semana abençoado. Grande abraço, fique com Deus. Deixa o joinha, curte o vídeo, vai lá no Nino, pai e filho, vamos ajudar o moleque a chegar a 1000 inscritos. Tamo junto e saudações vascaínas. Está a fazer a maior transferência da sua história contratando um volante, que foi o Enzo Fernandes. O Vasco tem carência de volantes. Chegou o Jair, é um. Faltam mais 2, pelo menos, para você ter jogadores de alto nível, 3 jogadores de alto nível naquela função. Eu li o nosso colega Lucas Pedrosa falando, ele usou um termo que eu achei curioso, assim, que é o Vasco procura assim um volante de calibre.
Um volante de calibre, é isso que precisa? Eu não sei exatamente qual é o calibre. O sentido do calibre, mas é um bom jogador. Não, assim, alguém que chegue assim para não ter dúvida que é o titular. Sim, eu acho até um dos nomes que o pessoal estava perguntando e especulando era o Arangues. O Arangues está na pauta, né? Foi falado essa semana em várias situações, mas ao que parece ele vai pelo menos até o meio do ano lá no Bayer Leverkusen. Mas é uma posição importante. Eu tenho a sensação que o Vasco tinha esse volante, né? E que também foi para o Chelsea. O Andrei, exatamente. É isso. Vamos ver como vai ser a adaptação do Marlon Gomes também, que me dá muitas pistas de no que... Vasco ele estava jogando, embora vista a 8 na seleção, a 8, né? O Marlon. No Vasco ele estava jogando mais aberto pelo lado do campo ano passado. Mas na seleção tá por dentro. E tá muito bem, né? Os dois, né? Mas ainda é um jovem que vai ter oscilação. Não dá para contar com ele só. Imagina, nesse time do Vasco, como jogou ontem, ele entraria no lugar, ele disputaria a vaga de quem? Do Jair? O Jair não é muito 5, né? O Jair sai mais. Ele já jogou de 5. Mas então era no lugar do Rodrigo? Mas é a situação de jogo, era no lugar do Rodrigo. É isso? No lugar do Rodrigo, o primeiro volante? Mas o Marlon não entra como primeiro volante. Não, você está falando o quê? Não, o Marlon. Se o Marlon teoricamente, ele poderia jogar onde jogou o Alex Teixeira. Entendi. Mas não dá para você confiar que ele vai ser a resposta para o time. Uma coisa é o Sul-Americano Sub-20, outra coisa são os desafios que o Vasco tem pela frente. Tem que ter mais alguém. É que a visão do 5 no Brasil, às vezes é do volante que só tira a bola, né? É o que limpa a jogada e entrega para o outro. Isso aconteceu na década de 90, muito, aqui no futebol brasileiro. Esse cara não era o Andrei, por exemplo. Esse cara não é o perfil do Enzo Fernandes, que o Eugênio citou. E esse cara, ele tem pouca utilidade. Ele é bom ter no elenco. Às vezes ajuda. Ele aí, ajuda. Mas, por exemplo, o Jair jogava com o Alan atrás dele, que não faz isso. Faz também, mas é um jogador de construção, que baixa para iniciar a jogada e tal. E esse pode fazer, essa pessoa, esse 5 construtor, esse meio campista esse faz falta. Não é só o pitbull mais o 5. O 5 tem que ser o pitbull, mas tem que saber sair jogando. Tem que saber pensar o jogo, porque há cada vez menos espaço no campo de ataque. Esse espaço ele é permitido aos jogadores que estão fazendo a saída de jogo lá atrás. Muitas vezes os zagueiros e o volante que baixa para sair o jogo junto com os zagueiros. Esses caras têm que ter qualidade de passe. É fundamental isso. O Vasco não tem esse jogador hoje. Não, se às vezes muitas vezes a gente procura isso num zagueiro, e que talvez o Léo faça, ou possa fazer nesse time do Vasco, e às vezes a gente cobra isso do goleiro, imagina do volante. Em algum ponto até o goleiro participa. É isso, é perfeito. Se o do goleiro a gente está cobrando, imagina o volante. O volante já tem que estar muito acima disso. A dificuldade ano passado que o Vasco tinha com o Yuri Lara, que era esse titular, que era o pitbull do meio campo, mas era só o pitbull. Com a bola ele não conseguia fazer o time andar. Mais cedo